Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula da EBD, da Turma dos Jovens, e eu sou grato a Deus pela sua audiência, pela sua participação no canal da IEADIO TV. Hoje nós vamos aprender sobre a lição 10, que nos diz o seguinte: permaneçam firmes na palavra da verdade. E para nos auxiliar nessa lição, eu trouxe novamente nosso querido amigo Josué Bazem para nos abençoar com o conhecimento. O meu desejo é que essa aula seja realmente edificante para você, professor, e que você possa ser um canal de bênção na vida dos seus alunos nesse domingo. Roda a vinheta! Permaneçam firmes na palavra da verdade. O título é um conselho direto do apóstolo Pedro para as nossas vidas nos dias de hoje. Josué, texto do dia. O texto do dia está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. A síntese vai dizer o seguinte: somente firmados na inspirada, infalível e inerrante glória, palavra de Deus, podemos identificar e rejeitar os falsos ensinamentos. Bem sabemos que a primeira epístola ela foi escrita preparando os cristãos da Ásia Menor para a grande perseguição que viria junto com o Império de Nero, quando ele incendiou Roma. Nós bem sabemos, já mencionamos isso em outras aulas. Mas a partir dessa segunda epístola ele tenta preparar os cristãos contra perigos internos. E aqui tem uma preciosa recomendação de Pedro, que é nos fazer lembrar da verdadeira palavra de Deus. Ué, se tem verdadeira, tem a falsa? Nós sabemos que naquela época muitos ensinamentos falsos estavam tentando entrar. E para evitar com que essas heresias entrassem no meio do templo e da igreja, ele se utilizou de um recurso: a nossa memória. Quais os objetivos? Os objetivos dessa lição são, primeiro, de conscientizar a respeito da importância de recordar as verdades antigas, de aprender sobre a autenticidade da palavra de Deus e de saber o valor da palavra profética. Para a interação, a lição ela nos dá a dica de que nós não devemos nos esquecer dos ensinos da palavra do Senhor que recebemos desde pequenos. Se você, professor, teve o prazer de nascer num lar cristão, tenho certeza que desde pequeno você foi participante da escola bíblica dominical. Você participou desde pequeno, Josué, na escola bíblica dominical? Sim, minhas primeiras memórias são de um fundo de banco da igreja. E assim a gente cria memórias desde criança na casa do Senhor. Mas qual que é a importância disso tudo? É fazer com que nós venhamos agregar conhecimento da palavra de Deus e quando chegarmos em determinada idade, criarmos a maturidade suficiente para aplicar essas histórias na nossa vida. E isso é feito no decorrer da... Exato, desde a criança, né? Porque a criança ela vai absorver muito facilmente. Então, talvez o professor ou o aluno não teve essa oportunidade de nascer num lar cristão, mas já vai guardar isso no seu coração para poder ministrar na vida dos seus filhos, dos seus netos, das crianças que você tem influência, para semear a palavra, para inculcar, como diz a palavra de Deus, inculcar os ensinos bíblicos na vida dessas crianças para que elas possam usufruir disso ao longo das suas vidas na Terra. E agora pense, Pedro, sendo um professor, tentando ensinar as crianças, os novos convertidos, a respeito da palavra do Senhor. Então, basicamente, por que nós falamos sobre criança? Porque Pedro era basicamente um professor de uma EBD de criança tentando ensiná-los e dizer: lembrem-se da história que eu contei, lembrem-se da cruz. E nós vamos ver que a palavra-chave dessa lição é lembrança. Na orientação pedagógica nós temos aqui algumas dicas que a lição nos dá para que o professor venha mandar mensagens para os seus alunos, para que eles venham, de alguma forma, fazer com que os alunos sempre lembrem da palavra de Deus, não apenas no domingo de manhã, quando vem na EBD. Tem alguma dica para esse pessoal? Bom, a dica é que se o professor não estiver fazendo o que essa lição indica fazer, o que nós como cristãos precisamos fazer, primeiro ele coloque diante de Deus isso. Não vá para a sua classe ensinar aquilo que você não pratica. Coloque diante de Deus: Deus, eu não tenho feito isso. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração e você vai poder ministrar com muito mais autoridade para os jovens, né? Então é uma dica de orientação pedagógica muito válida. A gente sabe que a vida é corrida e tudo mais, e às vezes até as programações, né? Troca de professores, enfim, muitas situações, né? Mas é importante que o professor possa realmente colocar isso
como algo sério, né, diante de Deus, reconhecer que não pode ficar recorrente nessa prática, né, que ele possa realmente colocar diante de Deus como um alvo, se deleitar mais na palavra para poder derramar essa ministração que ele recebe sobre seus alunos. Bom, o texto que intitula essa lição, ele é muito rico. Ele fala: permaneçam firmes na palavra da verdade. O professor pode realçar cada uma dessas palavras, né? A primeira palavra é permaneçam, né? Então, permanecer, estar durante um longo tempo fixo, enraizado, permanecer, não ceder lugar, não abrir mão. E nós temos visto que nós vivemos num tempo em que muitas pessoas têm deixado de permanecer. Isso traz tristeza ao coração daqueles que amam essas pessoas e querem vê-las perto de Deus. Então, não basta nós fazermos uma oração de confissão, aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, descermos as águas batismais, ou até mesmo exercermos atividades, realizarmos, se não permanecermos. O discipulado é um trabalho muito semelhante a esse que o Josué tem falado. Às vezes, os jovens eles entram na igreja, eles são inseridos naquele grupo social, mas não acabam criando raízes, e é por isso que facilmente vemos muitos jovens saindo da igreja. Adolescentes que estão migrando para a fase dos jovens, mas que estão sendo atraídos, não digo por outras instituições, não me refiro a placas de igreja, mas por métodos de evangelização, por métodos de ensino da palavra que às vezes se sobressaem à própria essência, à própria palavra. Nós vemos hoje o ridículo muitas vezes tomando conta da palavra de Deus. Algo que é muito importante dentro dessa visão, e levando em consideração também a orientação pedagógica, quando se colocar diante da classe, você parar para pensar da seguinte maneira: eu não desejo que nenhuma pessoa dentro dessa classe venha a perder a sua salvação. Hoje essas pessoas estão aqui me ouvindo, amanhã eu não sei. Então eu vou fazer tudo o que eu puder nesse momento para que amanhã o que acontecer com elas não as tire do caminho do Senhor. A segunda palavra do título é a palavra firmes, né? Não basta permanecer, né? Não basta ficar dentro de quatro paredes ou estar frequentando, é preciso estar firmes. Então, o que a gente pode fazer através dessa lição para levar os alunos a serem firmes, não frouxos, né? Não soltos, não vulneráveis, mas sim firmados, solidificados. Nós podemos inculcar, novamente essa palavra, a palavra de Deus neles de formas diferentes, não precisa ser chato. Às vezes a gente pensa que ser uma pessoa que lembra toda hora da palavra é ser chato, é ser aquele crente que está toda hora lá sarnando, mas não é isso não. Você pode inculcar a palavra através de um método simples e eficiente, em que você venha, por exemplo, mandar um versículo, um capítulo da palavra do Senhor no WhatsApp dos seus alunos, né? Um método simples, fácil, e pedir deles durante a semana o que eles entenderam daquele texto. Exato. Às vezes não precisa ser o Salmo 119, pode ser uma coisa compacta que venha fazer com que ele venha focar em um texto e venha extrair dele o máximo que ele puder, porque assim você vai estar criando o desejo e isso acaba dando estrutura espiritual. Exato. A palavra é a palavra. Firmes e permanecer aonde? Nos meus desejos, nos meus problemas, nas minhas aspirações, nos meus anseios, em qualquer outra coisa? Não. Permaneça e esteja firme na palavra. Ok? Então, tudo vai girar em torno da palavra e ela é o alicerce no qual a gente pode ficar firme. A palavra do Senhor ela é sólida. Então, se fôssemos comparar a um alimento, ela é um alimento sustentável. Ela fornece vida. Então, quando você lê a palavra, você não está apenas lendo um livro intelectual que vai te fornecer conhecimento. Você está criando estrutura espiritual. Então, você pode permanecer firme, mas não nos teus sentimentos ou nas convicções pessoais. Não. Esteja firmado na palavra. O que a palavra te diz? Quando você tiver dúvida, consulte a palavra. Quando você estiver querendo tomar uma decisão, consulte a palavra. Quando você estiver sendo tentado, consulte a palavra. E através dela o Espírito Santo vai falar com você. A única coisa firme que há nesse espaço-tempo é a palavra. E já faz o link com a próxima palavra, que é verdade. Né? Num mundo com infinitas teorias, nós sabemos que a palavra é a verdade. Então é a palavra da verdade.
Não existe outra verdade. Tanto que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é Jesus o caminho. E Ele é a verdade. Então, a palavra da verdade seria a palavra do próprio Jesus. Então, o apóstolo Pedro, um apóstolo que esteve junto com Cristo, ele teve um entendimento pelo Espírito Santo de que não era para passar a mão na cabeça dos irmãos, não era para, não, vamos dar uma descansada. Não, é o seguinte, eu tenho um negócio para fazer, e isso é não deixar de exortar vocês, de insistir com vocês, porque isso é a questão de vida ou morte para vocês. Né? E vida eterna. Muitas vezes nós podemos levar um baque tão grande que vai afetar a nossa vida espiritual e a gente pode não se levantar. Então, olha a importância de você ter uma estrutura. É aquele exemplo que o próprio Jesus cita, dizendo que a casa foi edificada na areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. E fazendo um paralelo, a palavra do Senhor é essa rocha. É por isso que o apóstolo Pedro, que já tinha ouvido todos esses ensinamentos, diz a palavra exortar. E muitas vezes interpretamos errado a palavra exortar, achando que exortação é simplesmente uma disciplina corretiva. E não é assim. É um ensinamento contínuo. É uma transmissão de conhecimento que vai te fornecer sustentação. Então, quando ele diz exortar, ele está querendo fazer com que os cristãos fiquem alerta, que os cristãos fiquem vivos, atentos. Estou lhes ensinando para que vocês sobrevivam. Exato, é como um treinador, né, que está ali, o pessoal está treinando, o pessoal precisa cuidar da saúde, do preparo físico, dormir adequadamente. Pedro era um personal trainer espiritual. Exatamente, ele estava ali, eu não vou largar o pé de vocês, vocês vão ser atletas de Cristo e vão fazer a diferença. E isso não é de vez em quando, ele fala assim, exortai-vos sempre, ok? Então o atleta, ele não é atleta só durante o treino, ele é um atleta durante a sua vida toda, ele precisa cuidar disso o tempo todo. Então Pedro, pensando nessa necessidade, ele estava dizendo, sempre eu vou fazer isso, sempre, exortar-vos sempre acerca destas coisas. E ele põe ainda um adendo, ele diz, ainda que bem as saibais. Olha só, então Pedro não está falando com pessoas que não sabem. Nunca ouviram. Exato, ele está falando com alguém que já sabe e sabe que sabe. Eles não tem como eles dizerem assim, nunca nem vi. Exato. Não tem como. Por quê? Porque já tinham ouvido dessa palavra. Então, olha como Pedro nos trata como professor infantil. Ele dizendo assim, mesmo que você já saiba a historinha de Jesus, né, a história da cruz, eu vou ensinar para vocês de novo, porque isso vai ser necessário. Exato. Então, às vezes a pessoa pode dizer, não, já sei, já ouvi isso várias vezes, não preciso. Pedro vem dizer, Precisa. Você precisa, ainda que bem sabe. as saibais. Não é mal e mal as saibais. Ainda que você saiba muito bem, eu vou continuar te exortando sempre. Ok? Então essa é a tônica do que Pedro vem salientar. E estejais confirmados na presente verdade. Então ele está dizendo, ainda que bem as saibais e ainda que estejais confirmados na presente verdade. Então, se Pedro está dizendo que são pessoas confirmadas, ou seja, que dão prova de que vivem nesta verdade, ele vai dar toda essa atenção de ensinar, de exortar, de insistir. O que não dizer das pessoas que não sabem bem e que não estão confirmadas nessa verdade? É uma entrelinha que nos ensina que nós sempre devemos buscar. Porque se ele está falando aqui para pessoas que já sabem, como bem disse o Josué, imagina para nós que muitas vezes ignoramos ou esquecemos de fazer essa busca constante. Como é que a gente faz então para não esquecer? Então a gente vai dar algumas dicas que você pode passar aí para os seus alunos. Duas delas seriam a leitura, né? É claro que às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade até com a leitura, mas a leitura, por exemplo, do livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, que pode ser lido aí um capítulo por dia, tem 31 dias ou 30 dias no mês. Né? Então eu li várias vezes o livro de Provérbios, na adolescência, por exemplo, lendo um capítulo por dia. Né? Então aquilo se tornou parte de mim. Né? Muitas vezes eu estava lá andando na rua ou em qualquer lugar e vi um versículo e Deus ministra no meu coração através desses anos de leitura de Provérbios. Outra forma é ouvir. Então, como é que a gente pode ouvir hoje nesse mundo tão agitado, de transporte, vai para lá e sobe e desce, né? Então a gente vai dar uma dica também muito especial.
Hoje a maioria das pessoas dispõe de smartphone, né? Muito difícil a pessoa que não usa smartphone. Exato, pelo amor de Deus. quase todos têm aí um smartphone. E, sendo assim, é uma ferramenta muito útil para se utilizar no sentido de inculcar a palavra de Deus, né? Então a gente vai dar uma dica aqui de um aplicativo, que você pode acessar lá e buscar, que é o aplicativo Bíblia, o nome é Bíblia, da versão YouVersion, né? Vai estar aparecendo aí na tela, né? YouVersion, você vai poder acessar esse aplicativo. E por que a gente está indicando esse aplicativo? Existem vários, mas a gente está indicando esse. Porque ele tem várias versões de traduções bíblicas narradas, né, em áudio, em diferentes vozes, diferentes versões. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar esse áudio, né, e fazer suas atividades. Então, você pode estar no transporte, pode estar fazendo sua higiene pessoal, você pode estar arrumando a casa, você pode estar, enfim, fazendo N coisas e ouvindo a palavra. E isso vai entrando no seu coração e você vai sendo encharcado da palavra enquanto faz outras atividades que não exigem a sua atenção necessariamente. E também dentro desse aplicativo você pode utilizar os planos de leitura que são temáticos. Então você quer aprender sobre o amor de Deus? Tem os planos específicos sobre o amor de Deus. Quer aprender sobre arrependimento e perdão? Tem os planos de arrependimento e perdão. E você pode estudar textos salteados da palavra que são direcionados ao mesmo foco. Busque aprender a palavra do Senhor também através dos planos de leitura. Exato. Inclusive o plano de leitura anual, né? Eu já completei 2 planos de leitura anual ouvindo a palavra, né? Então, às vezes, você já não vai ler, mas vai ouvir a palavra, vai ouvir ela inteira aí em um ano. Você viu que nessa pré-aula nós utilizamos tudo aquilo que está sendo mencionado na lição de uma forma completamente diferente, que é essa forma focando mais nos textos bíblicos. E se você gostou desse modelo, deixe nos comentários. Outra dica que nós vamos dar é com relação ao estudo constante, né? Às vezes as pessoas, o aluno ali pode ter dificuldade com relação a desenvolver um estudo bíblico. Então, uma forma muito simples de se realizar um estudo bíblico é escolher um texto, né, e lê-lo algumas vezes. Pode ser 3, 4, 5 vezes, não vamos colocar um número, né? Mas ler ele e pode ler uma primeira vez mais rápido, né? Depois lê-lo de uma maneira um pouco mais espaçada, dando períodos, tempo, para que o Espírito Santo venha a falar algo no seu coração através daquele texto. De repente, na leitura vai surgir uma ou outra palavra que vão se destacar. E você vai ler uma vez, vai ler 2 vezes, e aquelas palavras vão ficar mais acentuadas. E vão inculcar. E vão inculcar em você, e você vai ser ministrado pelo Espírito Santo através da meditação. Então, claro, você não vai ficar atribulado para estudar, mas você vai ficar preocupado. O que isso quis dizer? Faça perguntas para o texto. Por que isso? Né? E dessa maneira o Espírito Santo vai falar com você, é claro. Estamos falando com um professor para que ele venha ensinar isso aos seus alunos. E dessa maneira você vai ser mais e mais edificado a partir do estudo bíblico. Josué, baseado nisso tudo que nós conversamos hoje nessa lição de número 10, qual é a conclusão? A conclusão é de que para que a gente possa permanecer firme, a gente tem que dar valor à palavra de Deus, que é a nossa segurança, né? Diante deste mundo que tem tantas heresias, falsos ensinos, como diz o Salmo número 1, né? O conselho dos ímpios, que está aí em forma de filmes, em forma de música, em forma de pessoas dando suas opiniões, ou ridicularizando, ou enfim, transmitindo sua mensagem, querendo nos conformar com esse mundo, como diz Romanos. Mas é através da palavra, dessa exposição, desse ser encharcado pela palavra, que nós vamos conseguir resistir pela força do Espírito Santo, e não nos deixar levar pelo engano. Muito bem, essa foi a nossa 10ª pré-aula da EBD do 3º trimestre. Professor, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dá like, compartilha no WhatsApp, também compartilhe para os seus alunos, para que eles venham entender sobre o que você está falando antecipadamente. E eu quero agradecer ao Josué por estar aqui conosco em mais uma pré-aula. Amém. Deus abençoe. Se você quer ele de volta, não deixe de comentar. Estamos aí para ensinar a palavra do Senhor. Deus abençoe e até mais.